Olá, eu sou a acadêmica Jaqueline Menezes, sou da turma FLC 3960, do tutor Allan Kardec de Araújo, e vou fazer a apresentação do meu projeto em ensino. A minha área de concentração é educação inclusiva, e o tema Desafios e soluções na formação dos educandos, em especial os alunos inclusivos. A justificativa é que a pesquisa não se restringe a seu aspecto sofisticado, mas conhecido, que supõe o domínio de instrumentos pouco acessíveis. Também não significa apenas esforços teóricos, mera descoberta de lógicas e sistemas, simples experimentação laboratorial. Ainda não se esgota em ritos tipicamente acadêmicos, como se fosse atividade exclusiva. Lucchesi, 1991. O professor, ele é um pesquisador nato. Não há como tornar-se educador e não ter a ânsia de pesquisar, de entender, de conhecer, de mobilizar, de transferir e absorver conhecimento, de criar hipóteses, de testar, de torná-la tese. As grandes descobertas da humanidade surgiram de almas inquietas, sedentas em saber, em conhecer e implementar. Assim, também foi o meu contágio com essa sede de saber a cada vez mais. Como Lucchesi cita, não basta pesquisar, é necessário mergulhar nos contextos para ter acesso a instrumentos pouco acessíveis. E lidar com crianças inclusivas é mergulhar de cabeça nesse universo paralelo, onde todos os conceitos que aprendemos durante a formação acadêmica servem como um parâmetro, mas tão pouco de preparo para tudo que tem por vir. Bom, o objetivo foi entender como lidar com as debilidades causadas pelas imperícias que as crianças, de um modo geral, e em específico as inclusas, trazem ao longo de suas vidas escolares, e como, em função de uma gama de limitações individuais versus a volatilidade que as questões comportamentais trazem, acontece o desenvolvimento das funções motoras dos educandos inclusivos dentro do ambiente escolar. Bom, na construção do alto perfil de pedagoga, durante cada etapa vivenciada, cada período, eu pude contemplar através de cada um dos estágios obrigatórios o que cada segmento nos traz, como desafios, problemáticas, soluções, indagações e reflexões sobre a profissão e o profissional que precisamos ser. Pois, como diz o Augusto Cury, que é um educador, professor, autor e psiquiatra, um excelente educador não é um ser perfeito, mas alguém que tenha serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. A área de concentração ao qual sempre houve o direcionamento de tais pesquisas durante os estágios foram com um viés direcionado para a educação inclusiva, né? E os grandes nomes que estudamos durante todo o processo de formação, como Piaget, Vallon, entre outros, circundam mestres que trazem sempre a importância do desenvolvimento dentro de cada faixa etária certa. E o quão a estimulação de cada fatores psicomotores fazem a diferença na vida do indivíduo durante toda a sua trajetória, iniciando na primeira infância, que começa do 0 aos 2 anos, mas tendo o seu desenlace não no período da adolescência, mas na realidade no seu último dia de vida, durante a terceira idade. Afinal de contas, a plasticidade neural, né, é o que permite com que a gente, ao estar sempre aprendendo, a estar sempre em movimento, a gente nunca pare, a gente nunca envelheça, a gente nunca endureça, então a gente tem sempre a capacidade de estar aprendendo. E é fundamental até dizer, né, que quando a gente chega a uma certa idade, a gente volta a ser criança. Então, é necessário que esteja sempre sendo desenvolvida essa parte motivada, incentivada, para que nunca pare.
Bom, e aprendemos como o lúdico é uma ferramenta sempre assertiva para a implementação de quaisquer atividades, mas também foram surgindo indagações acerca de como implementar tudo o que nos é proposto. Como aplicarmos os conteúdos e efetivarmos os processos de aprendizagens em educandos inclusivos que trazem um grau a mais de deficiência e de dificuldades e desafios, né? Durante tais estágios que proporcionaram a convivência com esses alunos tão diversos e principalmente coabitando com esses desafios, foram sendo criadas estratégias e a dominância de situações que em nenhum livro são descritos. Somente a prática, no dia a dia, com a observância, a empatia, a sensibilidade e muitíssima paciência para compreender cada processo, foram capazes de agora poder sentar e produzir um projeto em que sinto-me cada dia mais capaz e habilitada para enfrentar após a finalização da graduação. Bom, do desenvolvimento, que foi a etapa de desenvolvimento 1, que foi feita na educação infantil, a elaboração desses estágios teve como propósito expor todas as vivências e desafios, as descobertas do que é ser um professor na educação infantil, respeitando os parâmetros da BNCC, do RECNAI, explorando os campos de experiência para criar o plano de aula. Através das concepções elaboradas por meio da comparação entre a teoria e a prática, podendo executá-las com as primícias estudadas da pedagogia de Piaget, de Vygotsky, de Montessori, fazendo tomar corpo, né, todas essas inspirações no desabrochar, no brilho do olhar de uma criança em seu processo de aprendizagem. Eu pude explorar, como meio de pesquisa, o funcionamento prático e os desafios da educação como um todo e as peculiaridades do recorte necessário para a equivalência aos alunos inclusivos. Ao permear, através das fundamentações teóricas, todos os altos e baixos da profissão e as deficiências que encontramos tanto no quadro educacional quanto das infraestruturas do ensino, do estabelecimento de ensino, como pequenos detalhes estruturais podem impactar significativamente. O quão importante é o discernimento do educador frente à heterogeneidade da turma, dos conceitos culturais, sociais da família, frente ao confronto diário do desenvolvimento da criança, que possui o transtorno global do desenvolvimento. Foi desenvolvida a percepção prática do conhecimento de habilidades e competências, atitudes que tanto o educador quanto o educando precisam desenvolver. O educador, como forma de aprimoramento, de aperfeiçoamento do profissional, e o educando como necessidade para a vida escolar promissora e um futuro que permita chegar a qualquer lugar onde ele almeje. Aprender é a única coisa que a mente não se cansa e nunca tem medo e nunca se arrepende. Bom, no ensino fundamental dos anos iniciais, né, na conclusão do estágio obrigatório, dentro dessa etapa, eu pude exercer também, através da observância e da regência, na vivência das práticas educativas, os desafios de lecionar com alunos advindos de 2 anos de isolamento pós-pandêmico e todas as implicações e sequelas que esse momento mundial deixou. Associado aos desafios da educação inclusiva, como todo o contexto sociocultural em que estamos vivenciando, estão impactando sobre o emocional dos educandos, criando desafios ainda maiores para efetivar as práticas escolares num todo. Quão importante é identificar e diferenciar o que são comportamentos excessivos, por conta de questões culturais e familiares, dos que não são, podendo assim sinalizar aos pais a necessidade de uma intervenção profissional para ter uma melhoria na qualidade de vida desse educando. A importância da existência da auxiliar de turma, o apoio escolar, né, o mediador, em séries fora da educação infantil, visto que a supervisão dela, individualizando o comportamento, o perfil do comportamento, né, auxiliará o professor regente a identificar o que as demandas não nos permite ver, né?
podendo assim entender quais alunos possuem necessidade de acompanhamento multiprofissional e médico para laudar-se e assim melhorar sua qualidade de vida e aprendizagem. A gente sabe que a gente olha assim, a gente observa e vê muitas vezes que algumas crianças têm realmente alguma coisinha, mas como não tem um laudo, a gente não pode nem dar não vou dizer que é um tratamento diferenciado, mas um tratamento direcionado corretamente, adaptado para eles, né? Nesse aspecto, estar em sala de aula como estagiária me permitiu usar os conhecimentos sobre as temáticas de transtornos na fase escolar junto à empatia, uma visão sobre o comportamento de um aluno em particular, trazendo assim uma nova vivência às minhas práticas acadêmicas. Outra constatação é que estamos vivenciando tempos difíceis, em que os alunos estão sendo criados com um emocional muito fragilizado, precisando tornar o acolhimento e o apoio psicológico aos alunos a nossa maior e a mais imediata prática escolar. Bom, no desenvolvimento 3, que foi o da gestão educacional, bom, nesse estágio teve como a temática a gestão escolar e as práticas inclusivas, que são desafios na busca pelo direito à educação de todos. E desse modo, o objetivo tornou-se entender sobre a macro e a microvisão e os aspectos gerais que desenvolve os 6 tópicos da gestão escolar, que é a gestão pedagógica, administrativa, financeira, dos recursos humanos, da comunicação e gestão do tempo e a eficácia dos processos. E quais os principais desafios, né, que a gente encontra neles? Eu busquei elucidar como a cultura organizacional e a boa gestão pode trazer resultados de alta performance para a escola, desempenhando a influência direta em seus colaboradores e educandos, alinhados a todos os desafios enfrentados diariamente pelos gestores. Com o anseio de elucidar as melhores práticas inclusivas e metodologias, tanto quantitativas quanto qualitativas, para tornar a intitulação Escola Inclusiva algo que possa autoproduzir, não uma tentativa repleta de atos no cumprimento da Lei 13.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência para assegurar e promover a condição de igualdade no exercício dos seus direitos, das liberdades fundamentais. Mas, sendo assim, através da pesquisa realizada com materiais produzidos por outros autores, somatizados com a minha autopesquisa, realizada através das entrevistas com gestores durante a fase do estágio obrigatório, eu busquei a escutativa dos desafios, as suas aspirações e expirações, sobre como maximizar resultados reais e minimizar todos os danos que as lacunas que ocasionam, né, dentro desse processo sociocultural e socioeducacional. Eu almejei a compreensão e a aprendizagem sobre a escola e como ela pode corresponder para a sociedade todas as interpelações, refletindo e agindo diretamente sobre cada família, e em especial a família dos educandos inclusivos. Eu busquei entender o novo papel da escola nesse processo de metamorfose que une a gestão escolar e os desafios na busca pelo direito à educação a todos. Bom, na fundamentação teórica, né, eu me baseei nessa fala de Lucchesi, que diz que a pesquisa ela não se restringe, né, ao seu aspecto sofisticado, mais conhecido, que supõe o domínio de instrumentos pouco acessíveis, mas também não significa apenas esforço teórico, meramente descoberta de lógicas e sistemas, simples experimentação laboratorial. Ainda não se esgota em ritos tipicamente acadêmicos como se fosse uma atividade exclusiva. Afinal de contas, né, o professor ele é um pesquisador nato e não há como tornar-se um educador e não ter essa ânsia de pesquisar, de entender, de conhecer, de mobilizar, de transferir e absorver conhecimento, de criar hipótese, de testá-la e torná-la tese. As grandes descobertas da humanidade surgiram de almas inquietas, sedentas em saber, de conhecer, de implementar.
Assim também foi o meu contágio com essa sede de saber cada vez mais. Como o Kesi cita lá, né, não basta pesquisar. É necessário mergulhar nos contextos para ter acesso a instrumentos pouco acessíveis, e lidar com as crianças inclusivas é mergulhar de cabeça nesse universo paralelo, onde todos os conceitos que aprendemos durante a formação acadêmica servem como um parâmetro, mas tampouco te prepara para o que tem por vir. Associado a uma geração advinda de uma pandemia, o que ocasionou um isolamento social, acentuando as divergências no convívio familiar e pondo uma luz, acentuando as mais variadas deturpações emocionais, tendo uma crescente onda de uma geração refém da ansiedade, da depressão e a carência afetiva. De um lado, nós temos educandos típicos, porém não com problemas comportamentais que prejudicam as suas capacidades de exponenciar cada vez mais as suas habilidades, seus conhecimentos e atitudes. E em contrapartida, nós temos os alunos neurotípicos, inclusivos, que trazem uma gama de imperícias que muitas vezes não foram desenvolvidas por conta dos tardios conhecimentos dos seus transtornos de desenvolvimento globais. Deste modo, cada aluno traz um quadro específico de limitações e necessidades, que muitas vezes precisam de uma parceria mais alinhada entre a família e a escola, para que assim, juntos, possam traçar as melhores práticas que vão muito além. Vai a extra sala de aula para implementar todo o desenvolvimento socioeducacional que os alunos inclusivos necessitam. Um dentre tantos os desafios do educador na era digital em que vivemos é tornar o mundo analógico das letras e números tão interessante quanto o mundo virtual, que tem dominado nossas crianças cada vez mais. Em contrapartida, despertar as crianças inclusivas, mantendo as participantes, atuantes e não coadjuvantes dos contextos aplicados dentro da sala de aula, são os desafios ainda mais reais. Como lidar com as debilidades causadas pelas imperícias que as crianças, de um modo geral e em específico as inclusas, trazem ao longo de suas vidas escolares, em função dessa gama de limitações individuais versus a volatilidade que as questões comportamentais trazem, como desenvolver as funções motoras do educando, inclusive dentro do ambiente. Bom, nós precisamos cuidar da inteligência emocional dos nossos alunos, auxiliando-os desde a educação infantil, no hábito de aprender a nomear as suas emoções. As crianças, nessa faixa etária da educação infantil, elas não sabem nomear suas emoções, criando situações de conflito que muitas vezes tornam-se em desregulações maiores do que a real causa. Crescendo assim, vão somatizando com os desafios encontrados durante a adolescência, chegando até a vida adulta, como diversos conflitos, bloqueio, crenças limitantes, conceitos e preconceitos que os afastam de uma vida social saudável, dando margem a uma crescente explosão de crises de ansiedade e quadros depressivos. E para isso, o Augusto Cury, ele nos diz que quantos jovens e adultos perdem o brilho de suas vidas por fazerem da sua mente uma fonte de ansiedade. Bom, não foram treinados para falarem sobre si mesmo e deixam as suas emoções e pensamentos ficarem aprisionados. Não é saudável viver fechado dentro de si mesmo. Os que se isolam no seu próprio mundo e não aprendem a partilhar as suas emoções deterioram a sua autoestima e fazem dos seus pequenos problemas obstáculos intransponíveis. Nossos educandos inclusivos já trazem em si naturalmente causas que os fazem desregular naturalmente. Os fatores para gerar a autodesregulação são variados. Vão de problemas auditivos em função de uma hipersensibilidade auditiva, palavras gatilhos, agitação normal dentro de uma sala de aula, né, que pode desencadear também, até mesmo em função de uma criação restritiva que entra em embate direto com o ambiente escolar.
A escola, ela tem regras de convívio, regras de horário, regras de etiqueta, regras de hierarquia, que estabelece parâmetros de comportamento e atitudes que muitas vezes não foram apresentadas a algumas crianças inclusivas. A família, ela precisa ensinar os limites. E para explorarmos as possibilidades de interação com educandos inclusivos, tudo precisa ser estabelecido em combinados. Mas os combinados podem ser estabelecidos no ambiente escolar. Esses combinados, né, que podem ser estabelecidos no ambiente escolar, eles são diferentes das infinitas possibilidades de acordo que a família pode sugerir com esse indivíduo. A disparidade de possibilidade nos acordos é um fator que dificulta muito as interações entre o educando, a escola e a família. Sob esse aspecto, ter realizado estágio junto ao setor de gestão escolar pode permitir contemplar essa negociação que o setor pedagógico da escola versus a família estabelecem. Afinal, o ponto em comum a ambos é o bem-estar desse educando e preparando cada vez mais para o futuro. Esse objetivo só funciona se a parceria família versus escola estiver alinhado de fato e de verdade. A escola, ela não é detentora de toda a verdade e conhecimento do mundo, mas a escola traz sempre uma visão não romantizada das situações, olhando mais pelo viés prático, por ter um olhar imparcial, visto que as famílias são dominadas pelas emoções. Quando a escola solicita a família para alinhar condutas e procedimentos, são tragos sempre pela escola 90% da ótica prática e lógica, enquanto a ótica familiar, devido ao seu envolvimento emotivo, é inversamente proporcional, sendo 90% emocional. Essa briga, razão versus emoção, escola versus família, precisa entrar no consenso e equilibrar os seus pontos de vista. Nem tão racional, nem tão emocional. Cada homem é um ser no mundo, e com o mundo e com os outros. Freire, né? Paulo Freire, 1997, na página 26. E, portanto, é necessário que a família eduque os seus filhos, independente das suas limitações cognitivas, em função dos seus transtornos de desenvolvimento, os habilitando a viverem dentro de um parâmetro de ordem, de rotina, de autonomia, para que possam, dentro do âmbito escolar, não ter tanto conflito que dificultam o discernimento de como se comportarem em diferentes ambientes. Um dos maiores desafios para despertarmos o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças inclusivas dentro da escola são em função das crianças serem criadas sem limite. A permissividade das famílias gera indivíduos com comportamentos agressivos que, se contrariados em pacientes, se não atendidos imediatamente, eles são contraproducentes e não estarem acostumados a seguir essa rotina, uma rotina positiva. Se o uso das telas vem tornando-se cada vez mais o maior mal desse século, imagine as crianças inclusivas que são tão precocemente iniciadas ao uso de telas. Há estudos que já sinalizam até o autismo virtual, né, pela exposição excessiva do uso de telas. Bom, são crianças que não possuem a condição autista e, porém, começam a ter comportamento como tais. É fundamental e indispensável que a família mantenha esse alinhamento dentro dos seus lares, de limitarem o uso de telas, de vigiar ao que seus filhos estão sendo expostos ao usarem as redes sociais. Cortar certos hábitos já é um desafio para qualquer um. Imagine em pessoas com transtorno de desenvolvimento global. Neles, é um desafio com dobro de agravante, pois eles levam um tempo ímpar para aprender e desaprender certas manias e hábitos. É uma corrida contra o tempo e que já estamos 2 voltas atrás. Bom, dentro o aspecto da abordagem da experiência teórica,
aprendi com Piaget que o indivíduo se desenvolve a partir das ações sobre o meio em que está inserido, priorizando a princípio os fatores biológicos, que podem influenciar o desenvolvimento mental, dando ênfase aos seus estudos, ao caráter construtivo. Sendo assim, temos que deixar a criança meio que descobrir por si só, ofertando essas possibilidades, criando o caminho conduzitório para que os levem às suas próprias conclusões. Mas quando a família abdica do seu direito de educar para implementar sem parâmetros, que a criança aprenda por si só, criando suas próprias regras, ultrapassando a linha tênue entre a descoberta e a imposição de suas próprias vontades sobre seus pais, bom, dessa forma estarão criando indivíduos sem a base de discernimento entre o certo e o errado, o que conflitará com o mundo fora da proteção dos muros de suas casas, né? E isso é um direito, é um dever, é uma obrigação da escola, mas em contrapartida, a família precisa exercer a sua obrigação de educar com os princípios básicos que são aplicados no convívio em sociedade, levados do lar para o mundo. Não podemos deixar que tudo seja responsabilidade da escola, pois a escola educa para o mundo e as famílias educam para a vida. Outro aspecto que podemos observar é sobre o estimular dos estágios nas etapas de desenvolvimento. Como é benéfico, né? Mas precisamos estar sempre alinhados aos parâmetros das regras básicas de convivência, de respeito à individualidade do educando, né? As regras de etiquetas sociais, pois nossas crianças vêm sendo criadas pelas telas e as redes sociais, causando uma inversão de valores. E quando chegar a fase em que o valor destaca como crise da puberdade no estágio da adolescência, quando é rompida, né, a tranquilidade afetiva e imposta uma nova definição da personalidade, alterada devido às modificações corporais e hormonais, esse adolescente que normalmente atravessa uma fase de rebeldia em casa começa a conflitar ainda mais no ambiente escolar. Bom, e para tudo isso, né, foi usada a metodologia utilizada na construção, não só desse documento, mas de todos os outros construídos ao longo da formação pedagógica, vem sendo construída através de uma pesquisa qualitativa dos grandes autores, baseado, né, nos grandes autores como Piaget, Vallon, Vygotsky, entre outros. Da vivência em cada estágio realizado em colégios particulares, da experiência profissional como apoio escolar e das trocas com os outros profissionais da área educacional, tudo isso proporcionou, né, a criação desse artigo, entre outros, o projeto realizado, né, no estágio da educação infantil, fundamental, na gestão educacional, na gestão escolar. A experiência de chão de sala, ela trouxe à luz tantas palavras de sabedoria lidas, dentre as escritas pelos grandes teóricos, que, por mais que não reflita a realidade nua e crua vivenciada dentro do âmbito escolar, devido à heterogeneidade das turmas, ainda assim cria essa interconexão entre o teórico e o prático, possibilitando a nossa própria criação de contextos e conteúdos, práticas e vivências distintas a cada um acadêmico. Bom, outros desafios é o alinhar, né, da família, da escola e das políticas públicas educacionais, e para um futuro promissor da nação, é necessária a construção de uma sociedade mais igualitária, onde os direitos não sejam usados apenas como ferramentas, como meios para alcance de um fim. Há uma crescente necessidade de assessorar as famílias que possuem as crianças com TGD em seus lares e que não têm condição de propor a multidisciplinaridade de maneira particular, por falta de recursos financeiros, entre outros. Em contrapartida,
os educadores precisam de mais ferramentas para ampliar a construção do conhecimento nessas crianças inclusivas, visto que se há uma defasagem na educação brasileira, no viés das crianças não inclusivas, os desafios são o dobro para as crianças inclusivas. A partir do momento em que uma situação é vista como problema e, por isso, insere na agenda governamental, é necessário definir as linhas de ações que serão adotadas para solucioná-lo. Esse processo, no entanto, não ocorre de maneira pacífica, uma vez que, geralmente, alguns grupos considerarão determinadas formas de ação favorável a eles, enquanto outros considerarão prejudicial, iniciando-se assim um embate político. Esse é o momento em que deve ser definido qual é o objetivo da política e quais serão os programas desenvolvidos e as metas almejadas, o que significa a rejeição de várias propostas de ação. Certamente, essa escolha, além de se preocupar com o posicionamento de grupos sociais, necessita ser ouvido o corpo técnico administrativo público, de administração pública, inclusive no que se refere aos recursos materiais, econômicos, técnicos, pessoais, dentre outros disponíveis. Caldas, 2008, página 11. Bom, aguardamos que os nossos sonhos e anseios tornem-se um dia uma realidade e não apenas projeto para um Brasil que sempre almeja o futuro, mas não lida com as deficiências do presente. E aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos.